O tema que eu me propus de apresentar aqui é um desafio tremendo de como nós falarmos a respeito dos 500 anos em meia hora. Gente, não dá. É impossível condensar uma história tão rica do movimento anabatista em tão pouco tempo. Há muita literatura sobre isso, inclusive lá nos stands atrás, você poderá aprofundar os teus conhecimentos sobre isso. E qualquer apresentação que alguém venha fazer, ela será sempre seletiva, sempre baseada em alguns elementos que chamam a atenção. Então, eu quero pedir a permissão e a compreensão de vocês para destacar alguns elementos desses 500 anos que eu creio que são importantes para nós hoje. E alguns podem perguntar, mas por que comemorar 500 anos? Qual é o valor de olharmos para trás, para um movimento que iniciou numa outra época, num outro momento? Nós estamos no século XXI, as demandas são outras, a sociedade não é mais aquela. Nós não estamos mais na Europa medieval. Por que, então, fazer um evento que olha para o retrovisor? E eu lembrei, então, de um texto que nós temos em Deuteronômio 29, onde, antes do povo de Israel entrar na terra prometida, Moisés, como líder deste movimento de transformar um grupo de refugiados, perseguidos, ex-escravos numa nação, ele representando, ele diz assim, Deuteronômio 29, 12, para que entrem na aliança do Senhor seu Deus e no juramento que hoje o Senhor seu Deus está fazendo com vocês, para que hoje se estabeleça por seu povo, ele seja o seu Deus, como ele lhes prometeu e como jurou aos pais de vocês, Abrão, Isaque e Jacó. O povo estava aqui diante do momento crítico de mudança, de uma nova fase, de agora deixarem de ser peregrinos no deserto para serem uma nação estabelecida numa terra. E a primeira coisa que Deus faz através da boca de Moisés é lembrar. A história de vocês não começa agora. A história de vocês começou lá atrás, com Abrão, Isaque e Jacó. A nossa história não começa agora. A nossa história começou lá atrás. E nós precisamos aprender com essa história. Na sequência, versículo 14, o texto continua. Não é somente com vocês que eu faço esta aliança, este juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco diante do Senhor nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco, que é o futuro, as próximas gerações. Versículo 18, que entre vocês não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvia do Senhor nosso Deus e vá servir os deuses dessas nações. Ou seja, o que o texto me mostra claramente de que há uma conexão entre o passado, presente e futuro. Você e eu estamos aqui porque houve gerações de pessoas fiéis que levaram o Evangelho adiante, como nós cantamos nessa maravilhosa música. E Deus coloca perante Israel, como coloca perante nós também, dois caminhos. Um caminho é um futuro sem bênção. Versículos 20. O Senhor apagará o nome deste homem da face da terra que abandonar a aliança. Ou seja, não adianta você e eu olharmos para o nosso passado, nossa história e dizer, mas que lindo, que bonito, quanto sofrimento, quanta privação, se aquilo não representar um compromisso hoje.
Aquelas pessoas que não levarem este evangelho adiante terão o seu nome apagado. Serão apenas uma lembrança do passado. E nós não queremos ser assim. Amém? Nós não queremos que o nosso nome seja apagado. Por outro lado, capítulo 30, versículo 3, Deus promete assim: então o Senhor, para aqueles que não abandonarem a aliança, o Senhor mudará a sorte de vocês e se compadecerá de vocês. Versículo 5, Ele fará bem a vocês e os multiplicará mais do que aos seus pais. E versículo 9, o Senhor seu Deus dará a vocês abundância em tudo o que fizerem. Há uma encruzilhada, meus irmãos. Há uma encruzilhada que se coloca a cada geração, que se coloca também hoje diante de nós. Nós queremos manter a aliança, então Deus melhorará a nossa sorte, nos fará multiplicar e nos dará abundância em tudo. Amém? Por isso nós estamos aqui. Por isso nós estamos aqui, nos colocando à disposição de Deus para que Ele nos desperte, para que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas. Você e eu fazemos parte de uma história escrita por Deus ao longo das gerações. O passado, diz William Faulkner, nunca está morto. Ele nem sequer é passado, porque você e eu carregamos a nossa história conosco. As gerações antes de nós pavimentaram o caminho no qual nós caminhamos. E assim também as decisões que você e eu tomamos hoje impactarão as decisões futuras. Queria que você dissesse para a pessoa ao teu lado: desperta. 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 Ao longo da história, houve muitos ciclos onde houve períodos de despertamento e depois de esfriamento novamente. A igreja primitiva, como lemos em Atos 2, era composta por pessoas que voluntariamente queriam fazer parte destas comunidades. Compartilhavam seus bens, se dispunham a uma prestação de contas mútua, assumiram o compromisso da não violência e elaboraram uma cultura diferente e uma postura missionária. Porém, aos poucos, ao longo do tempo, este movimento, este avivamento se transformou numa estrutura. Como nós vemos na história, a partir do ano 312, quando o imperador Constantino transforma o cristianismo em religião oficial, que parecia ser uma bênção, que parecia ser o fim das perseguições, ao mesmo tempo trouxe junto com ele a semente da institucionalização. Implantou-se a guerra justa, a fusão de religião, política e cultura, o batismo infantil, o juramento que não queriam fazer. E assim, a igreja foi perdendo a sua chama, o seu vigor, a sua razão de existência. E foi nesse contexto de esfriamento que surgem muitas vozes, ao longo dos séculos, que relembram o verdadeiro evangelho. Século XII, por exemplo, Pedro Valdo cria um movimento na França que ainda persiste até hoje, dos valdenses. Ele é um rico empresário, vende tudo e propõe uma vida comunitária simples. 300 anos antes do movimento anabatista.
Século XIII, John Wycliffe, na Inglaterra, entende que a língua precisa ser lida e ensinada, a Bíblia tem que ser ensinada na língua do povo. Depois, século XIV, também antes do movimento da Reforma, Jan Hus, na República Tcheca, prega o ideal da pobreza e condenava o patrimônio terrestre dos príncipes da igreja. Até que chegamos no século XVI, com Martinho Lutero, um padre que quer transformar a igreja por dentro, querendo que ela abra mão da religiosidade, da ganância, da venda das indulgências, despojando as pessoas pobres, mas querendo que elas voltem a atenção para aquilo que é a sua palavra, que a palavra de Deus diz. Como nós vimos também no vídeo, como Deus cria momentos oportunos de transformação através dos mais diversos fatores, e surge então a imprensa que dá acesso. E o primeiro livro impresso foi a Bíblia. 1522, pouco depois de Lutero, também na Suíça surge um movimento de transformação. Vejam que interessante. 12 homens e 2 linguistas. 12 homens e 2 linguistas. Era período de quaresma, véspera de Páscoa. Eles deveriam cuidar da alimentação, fazer um jejum de carnes. E esses 12 homens, por convicção de fé, leram na palavra de Deus que não há nenhuma restrição quanto ao que comer, que a Bíblia não contém regras de dieta. Esses 12 homens pegam 2 linguiças, cortam em pedacinhos e se servem uns aos outros. Interessante. Entre eles, Zwinglio, um alfaiate, um tecelão, um sapateiro, um padeiro, quebram o jejum e comem pedaços de linguiças grelhadas. Neste contexto, surge então um ambiente de revolução na Europa. 1525, esses 3 rapazes, e queria que vocês prestassem atenção na idade destes homens, desses pioneiros. Konrad Grebel tinha 28 anos. George Blaurock tinha 35 anos. E Felix Manz tinha 27 anos. Dos 3 líderes do movimento anabatista, 2 não tinham 30 anos. Daí lembrei do texto que Paulo escreveu para Timóteo: não se envergonha de você ser jovem. Nós celebramos um movimento que completa 500 anos agora, que foi iniciado por 2 jovens, que entendem que o batismo não é uma decisão dos pais sobre a criança, mas é uma decisão da pessoa adulta que quer assumir o compromisso com Deus. E o trágico que me chama a atenção na história dos 3 é que eles iniciam o movimento, e a primeira reunião deles, ela é missionária. Eles saem dali, o evangelho de retornar a palavra, de aceitar o batismo, se espalha pelos cantos da Europa, mas eles são mortos. Konrad Grebel tem apenas 18 meses de ministério. Você pode imaginar? 18 meses. Blaurock morre na fogueira depois de 3 anos de ministério. Felix Manz é afogado depois de 2 anos de ministério. 3 pioneiros que nos abrem o caminho do movimento anabatista, e depois de 3 anos não tem mais ninguém. Tem ninguém.
desses líderes iniciais. Ou seja, esse movimento que busca voltar ao evangelho simples e prático, onde eles querem novamente ser chamados como irmãos, onde a confissão de fé do adulto é o que decide quem vai fazer parte da igreja, eles são condenados e mortos, e junto com eles, milhares. Felix Manz, ao ser matado por afogamento, de forma cínica, os que praticam essa sentença dizem que é o terceiro batismo. O primeiro batismo era o que ele tinha recebido como criança da Igreja Católica, o segundo que eles ministraram entre si como adultos, e o terceiro batismo, o batismo da morte. Há um contexto social também, nesta época, que faz com que muitas pessoas, independente da insatisfação com a igreja, buscam melhorar as suas condições econômicas. E surge então uma guerra civil nos países de língua alemã, chamada der Bauernkrieg, Guerra dos Camponeses, onde 100 mil, presta atenção, 100 mil camponeses são mortos. 100 mil. É um massacre. Camponeses que de alguma forma buscavam um senso de justiça das autoridades, mas que acham que o caminho para isso é pegar em armas. Pegam então em enxadas, em foices, em martelos e paus e vão lutar contra os exércitos armados por espadas e lanças. Esse é o contexto de altos e baixos, de bênção e de sofrimento, no qual surge o movimento anabatista. E aí surge uma outra pessoa, muito especial para nós também, que é o Michael Sattler. No meio dessas perseguições, desse caos, dessa convulsão social que toma, ele pensa, nós precisamos nos agrupar, nós precisamos dizer no que nós cremos. Os nossos líderes iniciais já não estão mais. Vamos escrever um documento que especifica a nossa confissão de fé. E ele então coordena a redação do que ficou chamado como Confissão de Schleitheim, que define os princípios básicos do movimento anabatista, onde então são definidos os princípios que até hoje, em grande parte, conduzem a nossa confissão de fé, a maneira como nós cremos e a maneira como nós vivemos nas nossas comunidades. Sattler também é preso, é julgado e no tribunal ele diz assim, defendendo a não violência, não devemos nos defender nem contra os turcos que estão invadindo a Europa, nem contra os nossos perseguidores. Vocês, falando para os juízes, querendo ser cristãos e de Cristo, perseguem as testemunhas piedosas de Cristo, e sois turcos segundo o Espírito. Também não media palavras. Foi torturado e queimado, junto com mais 3 anabatistas, aos 32 anos, com 2 anos de ministério. Esse é o contexto no qual surge, então, alguém que, incomodado com essa injustiça praticada pelos poderosos, de um lado, e ao mesmo tempo essa falta de liderança no movimento anabatista. E menoscimos, então, essa pessoa que vê o seu próprio irmão sendo massacrado nesses embates entre os camponeses que querem uma revolução espiritual, que não faz sentido, não tem base bíblica. E menoscimos ao ver que o irmão dele, Peter, é vítima desta falta de liderança, renuncia
ao seu cargo de padre, abdica do seu salário, da sua posição, da sua segurança e se alinha à causa batista. Ele era um religioso que obteve a formação teológica sem nunca ter tocado numa Bíblia. E quando ele começa a estudar a palavra, ele chega na conclusão de que não há outro fundamento que não seja Cristo. E Meno, então, não é o precursor, mas é aquele que se torna, depois de 10 anos, vejam só, 9 anos, 10 anos de vácuo na liderança, entre a perseguição e morte dos primeiros líderes, até que surge alguém que se torna o ancorador teológico do movimento anabatista. Por isso, nós nos chamamos anabatistas, menonitas, nesta ordem. Ele, por milagre de Deus, consegue desenvolver um ministério, refugindo de vila em vila, tendo sua cabeça colocada a prêmio pelo imperador. Ele consegue desenvolver um ministério por 25 anos. Me chama a atenção aqui, se um lado, pessoas chaves com ministérios tão promissores, porém curtos, e por outro lado, aqui alguém que consegue, por 25 anos, atuar, pastorear e escrever, condensar as convicções da teologia anabatista que nós prezamos até hoje. E ele então propõe que Jesus Cristo é o centro da nossa fé. Cristianismo é discipulado. E o nosso tema dessa conferência é evangelismo e discipulado. Não há cristianismo sem prestação de contas, sem o senhorio de Cristo, sem vivermos em comunhão uns com os outros, sem nos reconciliarmos com Deus uns com os outros e sermos reconciliadores também na sociedade. Anos depois de 200 anos, mais ou menos, onde essas comunidades, agora muitas delas chamadas de menonitas por causa da influência viviam ainda na Europa de forma sendo tolerados, sem direito a um registro de escritura da terra. Então, uma czarina, uma imperatriz de origem alemã que estava liderando a Rússia, sabendo do zelo agrícola dessas comunidades rurais, os convida para migrarem para a Rússia. Me chama a atenção também que nesta migração para a Rússia, nos primeiros grupos não havia pastores. Eram pessoas pobres, sem terra, muitas sem instrução, indo para o fim do mundo, de uma certa forma, para a região que hoje nós chamamos, faz parte da Ucrânia. E nesse momento onde as colônias se estabelecem na Rússia, durante os primeiros 100 anos, o grupo cresce para cerca de 60 mil menonitas. E novamente, aquilo que era motivo de fé, de gratidão, de companheirismo, de prestação de contas, faz com que talvez o conforto, o isolamento, a melhoria da qualidade de vida de alguns se tornasse em tropeço. Havia um dilema com o qual eles lidavam. Nós éramos contra o governo no princípio do anabatismo e agora nós nos autogovernamos em colônias. Eu nasci numa colônia menonita lá no Chaco, colônia Fernheim. E a colônia precisa se organizar. Precisa ter um prefeito, precisa ter uma polícia, precisa ter regras,
precisa ter onde prender as pessoas. É uma contradição absoluta em relação àquilo que eram os fundamentos do movimento anabatista. Outro conflito é, nem todos enriqueciam. Havia muitas pessoas pobres. Em 1920, quando eu dentro no movimento da Revolução Comunista, cerca de 70% dos pais de família menonitas não tinham propriedade. Só 30% das famílias tinham alguma posse. Havia pessoas que haviam progredido e outras que não. A fé já não era mais a mesma. Quem podia fazer parte da igreja? Só os batizados de adulto ou os filhos deles também? Nós somos um grupo étnico ou nós somos um grupo de fé? E isso faz, então, que em 1860, mais um movimento de renovação surge através de alguém de fora. Um pastor luterano chamado, deixa eu ver o nome dele, Thomas Wüst, visita as colônias luteranas, que também estão lá na região da Rússia, e é convidado a falar para os menonitas tradicionais, conservadores, étnicos na Rússia, e muitos aceitam o chamado para um despertamento. Em 1860, então, surge a igreja dos irmãos menonitas. Nós somos resultado de um despertamento acontecido no meio das igrejas. Graças a Deus por isso. E surge alguém muito interessante, um rapaz que havia migrado com os seus pais, lá com os primeiros grupos que saíram da região da Prússia para a atual Ucrânia, que é chamado Johann Cornis. Este rapaz, aos 28 anos, é designado pelo czar como sendo mediador entre o governo russo e as colônias. Imagine, 28 anos. E ele promove, lidera uma transformação nas dezenas de colônias que estavam lá. A agricultura se torna mais modernizada, com rotação de culturas, introdução de fertilizantes, novas raças de gado, novas variedades de trigo. Ele começa a entrar na área da educação, encoraja os jovens a irem para a Alemanha e outros lugares para buscar formação superior. Ele implanta um programa centralizado para todas as escolas, cria escolas de ensino médio, cria institutos de formação. No final da vida dele, aos 66 anos, Cornis deixa para trás um legado impressionante de impacto nas colônias e 25 mil acres de propriedades. Isso dá 100 quilômetros quadrados. Um rapaz que veio migrado sem nenhum tostão furado. Esse é um pouco da nossa história, do nosso passado. Altos e baixos, desafios, renovações. E chegamos então aqui no Brasil, onde em 1988 tivemos o primeiro despertar 88. Você vai entregar a sua idade, eu sei. Quem participou do Despertar 88? Levanta a mão. Palmas para vocês aí. O Despertar 88 surgiu a partir da disposição que havia de organizar um evento que seria o primeiro evento das igrejas irmãos menonitas ao redor do mundo. Não havia uma convenção internacional irmãos menonitas. E eu decidi fazer uma reunião aqui em Curitiba. E então nós pensamos, por que não? O pessoal da associação da época, meu pai estava envolvido,
vários daqui também, eu também, por que não transformar a primeira reunião internacional dos irmãos mennonitas numa conferência voltada para as nossas igrejas? E eu lembro, ali tem a foto, o Salão de Esportes da Cruz Verde, cheio. Nós tínhamos 800 membros da igreja participando. Nós tínhamos 1.500 membros, se não me engano. Hoje nós estamos perto de 8.000 membros. Por que não fazer um evento para 4.000? O que vocês acham? Amém? Vamos fazer um evento para 4.000? O despertar, ele surge a partir da palavra do texto de Efésios 5,14, que diz: desperte você que está dormindo, levanta-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Desperta, fala para o teu vizinho de novo, desperte. Hoje é dia de despertar. Acorda. Você que viajou a noite toda no ônibus, acorda. Em 1922, optamos de retomar esse slogan, essa abordagem de despertar, muito feliz também. O tema era o amor de Deus que nos impulsiona. E assim, então, nós chegamos cada vez mais perto. E nós devemos despertar do quê? O texto de Efésios, o capítulo inteiro é muito rico. Ele nos diz do que nós devemos despertar e para que devemos ser despertados. Ele fala para nós nos despertarmos da imoralidade. Imoralidade sexual, avareza ou pão-durice, poderíamos dizer. Depois ele explica que avareza é uma idolatria. Linguagem grosseira, palavras tolas, indecentes. É disso que ele está nos chamando para sermos despertados. Para uma santidade, onde tudo que você ou falamos são palavras graciosas, de louvor a Deus e que agradam a Deus. Devemos também ser despertados das obras das trevas. Não só não falar bobagem, mas também não fazer. Não fazer, mas também reprovar os que fazem. Versículos 6 a 13 de Efésios 5 explica isso. Reprovar as obras dos filhos da desobediência. Não só não falar, também não só não fazer, mas também reprovar os que fazem. Nos posicionarmos. Então, despertar de uma vida tola para uma vida santa. Ele explica isso nos versículos 14 a 18, sendo iluminados, sábios, aproveitando o tempo, compreendendo a vontade de Deus, cheios do Espírito Santo, cantando, louvando e dando graças a Deus. Então, nós queremos ser despertados para uma vida que faça sentido, uma vida de acordo com a vontade de Deus. E com isso, então, nós como Cobim, propusemos para estes anos que estamos vivendo uma sequência de temas. Ano 23, a ênfase foi na liderança plural, com base nos 5 ministérios de Efésios. Ano passado, formação de líderes. Esse ano, evangelismo e discipulado. E ano que vem, plantação de igrejas. Uma igreja despertada planta igrejas. Amém? Podemos falar isso juntos? Uma igreja despertada planta igrejas. Nós temos como convenção a visão de sermos uma comunidade saudável, cristã, presente em cada estado do Brasil. E essa comunidade cristã saudável, presente em cada
Estado do Brasil, ela tem pelo menos estas 4 características. Ela obedece a Deus, ela forma discípulos multiplicadores, planta igrejas e alcança as nações. É isso que nós queremos, é essa direção que nós queremos seguir. É por isso que nós estamos aqui reunidos. Eu queria agora fazer um pequeno desfecho do que desses alguns passos da história que nós relembramos. E no seu livro, Menonitas, que você pode comprar atrás, ele é um livro maravilhoso, lançado recentemente aqui por nós. Ele propõe que há um ciclo que vai se repetindo na história, onde então as estruturas ao longo do tempo vão se tornando obsoletas. E depois lá em cima, essas estruturas obsoletas promovem ou favorecem um declínio espiritual. E no meio desse declínio espiritual, há vozes, há pessoas, há movimentos que buscam por mudanças, por renovação. Estas mudanças, muitas vezes, correm o risco de gerarem fragmentações. As pessoas vão se espalhando, cada um vai para o seu lado, até que surgem pessoas e movimentos que buscam reorganizar estes grupos renovados, gerando novamente estruturas. Este ciclo de tensão entre movimentos e estruturas, essa tensão, ela é saudável desde que nós permitamos que o Espírito Santo esteja no controle desse processo. Desde que as estruturas não abafem o Espírito Santo. Desde que você e eu entendamos e queiramos que haja essa renovação. E que nós abramos espaço nas nossas vidas para um despertamento. Eu não sei em que etapa desses 5 estágios você se encontra. Numa estrutura obsoleta, declínio espiritual, buscando mudanças, risco de fragmentação, de querer ir embora, ou querendo promover novas estruturas. Nós queremos ser uma convenção em movimento. Amém? Nós queremos ser uma convenção onde o Espírito Santo tem liberdade de agir, onde Deus dirige as nossas vidas, onde sabemos como devemos seguir a sua vontade, onde as pessoas são continuamente desafiadas a serem renovadas, a serem despertadas novamente. E para finalizar, eu penso que nós devemos aprender com os acertos, mas não repetir os erros. Muitas coisas foram feitas erradas nesses 500 anos. Muitas outras coisas foram feitas bem feitas, foram acertadas. Sempre houve pessoas, líderes, que buscavam com sabedoria e com profundo respeito pela tradição, recontando o passado de maneiras que nos mostrava um Deus vivo e presente em cada história. Passado e presente, legado e influência, herança e presença. 3 reflexões finais. Propósito, 3 P's. Para que sejamos uma convenção bem-sucedida, para que nossa igreja seja uma igreja de acordo com a vontade de Deus, e para que se minha família e a minha pessoa, eu e você, vivamos a vontade de Deus, o primeiro P que você e eu precisamos é um propósito. Por que fazemos o que fazemos? Por que fazemos o que fazemos? A falta de visão deixa o grupo sem rumo e disperso, e aí surgem tensões internas, rixas e divisões.
Quando não há visão, não há propósito, perde-se a marca distintiva do grupo. A sua identidade fica voltada para o passado e a sua contribuição no presente, ele se torna diluída. E a razão da existência para o futuro é questionada. Provérbios 29, 18 diz assim: onde não há visão, o povo perece. Portanto, quando falta renovação espiritual, surge frouxidão moral. E o grupo de fé se transforma num grupo cultural. Precisamos de equilíbrio entre passado e presente. Por isso, cada geração precisa de um novo despertar. Ou melhor, a cada dia, você e eu precisamos despertar, crendo que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Lamentações 3, 22. Mas com um propósito claro, com a visão cristalina da nossa missão, saberemos em que direção seguir, qual a nossa contribuição na construção do reino e na missão de levar o Evangelho para todas as nações. O segundo P, propósito, já falei, pessoas. Quem? Vimos em alguns trechos da história que nós relembramos aqui, que quando faltam líderes, o povo sofre. Assim foi nos primeiros anos do movimento anabatista, com muitos desvios doutrinários e fazendo bobagem, interpretações errôneas das Escrituras. E foi assim também nos primeiros anos de migração para a Rússia. Por outro lado, em vários momentos cruciais, pessoas entraram na brecha para mostrar o caminho a seguir. Assumiram a dianteira e disseram: eis-me aqui, como Samuel em 1 Samuel 3. Menos Simos entrou na brecha e pastoreou as ovelhas dispersas por 25 anos. Johann Cornis, na Rússia, liderou transformações profundas nas colônias. Pessoas. Não existem organizações, existem pessoas. Pessoas chamadas por Deus para missões especiais, para liderar mudanças, enxergar novos caminhos, dar o exemplo, pagar o preço. Não somos capazes de influenciar os outros se nós não dermos o exemplo. Se nós não dermos o exemplo, as pessoas não virão. Pessoas precisam ser engajadas a partir do exemplo. E, finalmente, terceiro P de processos. Como fazemos o que fazemos? Pessoas certas nos lugares certos, prioridades estabelecidas, recursos financeiros alinhados com a missão, acordos documentados, fazer com excelência, como diz em Colossenses 3, 23, tudo o que fizerem, façam-no de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mudanças precisam de tempo, de continuidade, de perseverança. Os primeiros anabatistas ficaram pouquíssimo tempo à frente do movimento. 8 anos depois surge alguém que finalmente consegue liderá-los, que é Menos Simons. O despertar, portanto, começa quando decidimos escolher a vida. Quando nós dizemos para Deus: eis-me aqui. Quando decidimos viver a missão de Deus. E hoje, voltando ao texto de Deuteronômio 30, o texto diz assim: vejo, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardarem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus os abençoará. Escolham, pois, a vida para que vivam. Você quer escolher a vida? Amém. Que nós possamos escolher a vida.
Deus multiplicará a nossa influência, o nosso ministério para a sua honra e glória. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui.